A China é, de fato, um país vasto e fascinante. 9.600.000 de terra e 3 milhões de mares, em quilômetros quadrados. E nunca está parada, mudando com a rotação das estações. Voar como um pássaro é enxergar coisas além da sua imaginação. Você visita lugares que nunca antes teria sonhado em conhecer. Mesmo locais familiares, de cima, assumirão outra aparência. Levamos você para explorar lugares perto e longe, para testemunhar a natureza e a geografia, a humanidade e a história. Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma jornada única pelos céus. Heilongjiang é a província mais ao norte da China. Aqui, as montanhas Qing'an são um oceano de árvores. O rio Heilongjiang irriga duas vastas planícies aluviais, ajudando a tornar a província o maior celeiro da China. Neste programa, teremos uma ideia da área fronteiriça nevada do norte e observaremos de cima paisagens deslumbrantes dominadas por névoas congeladas. Perseguiremos esquiadores e enfrentaremos os extremos desafios do inverno. Seguiremos para a cidade de Harbin, onde participaremos de um festival de gelo e neve. E finalmente, vivenciaremos a diversão que a neve tem a oferecer. Se o inverno tivesse nostalgia, sem dúvida lembraria da província de Heilongjiang como seu lar. Esta vila está localizada na parte mais setentrional da China. Apelidada Beiji ou Vila Ártica, embora o Círculo Polar Ártico diste 1.500 quilômetros. Então, a paisagem certamente se alinha à ideia comum de um cenário ártico. Um dos mais frios da China, recorde nacional de temperatura mínima, 52,3 graus Celsius negativos. As diferenças de dia e noite são acentuadas aqui. Durante as longas noites de inverno, o frio é intensificado. No auge do verão, os dias têm 17 horas de luz solar e a Terra está cheia de vida e energia. Sob gelo e neve, emerge uma terra quente. Esta é a província de Heilongjiang. Em Quarbe, há um enorme contraste na paisagem dependendo da época do ano. A paisagem normalmente árida pode surpreendê-lo com sua beleza se você vier na estação certa. A hidrelétrica, com água quente, mantém o rio descongelado mesmo no inverno.
À noite, com a queda da temperatura, o vapor quente encontra ar frio e vira pingentes de gelo nas árvores. Em Kohlarbin, a beleza dos pingentes de gelo demora a desaparecer. Umidade congelada é característica do norte da China. É quase como se o botão de pausa tivesse sido apertado, fazendo o tempo parar na paisagem congelada. Mas as pessoas sempre encontram uma maneira de apertar o play. Um passatempo de inverno popular aqui é esquiar, sendo o horário ideal para a prática do esqui à tarde. O sol da manhã aquece a neve, que fica pegajosa, ajudando iniciantes a controlar esquis. Um esquiador profissional chega a 70 km por hora. O recorde mundial é de pouco mais de 250 km por hora. Maior velocidade humana em terra sem auxílio motorizado. Enquanto algumas pessoas gostam de esquiar na velocidade do vento, outras preferem se desafiar nadando em água gelada. 10 graus Celsius é normalmente adequada para natação de inverno ao ar livre. Em Longjiang, pessoas mergulham com temperaturas de 20 a 30 graus negativos. Frio intenso desafia a piscina. Se ninguém mover a água, ela congelará velozmente. O clima rigoroso daqui inspira desafios físicos e nutre a arte. Aqui, o gelo do rio congelado Songhua está sendo dividido em grandes blocos. Pás são usadas para cortar o rio congelado, até que os blocos sejam completamente separados. Cada um pesa até 500 kg e exige várias pessoas para ser puxado até a margem. Esses blocos de gelo colhidos são então transportados para um canteiro de obras próximo. Mesmo no inverno, fabricantes de neve são cruciais para este famoso mundo de gelo e neve. Com grandes máquinas, artesãos habilidosos transformam gelo em praticamente qualquer forma que desejam. A criação do local para o Festival de Gelo e Neve exige o trabalho de 10 mil trabalhadores por um mês. Harbin sediou seu mundo de gelo e neve pela primeira vez em 1999 para o novo milênio. Acontece todo o inverno desde então.
A cada ano, um novo tema é escolhido para o festival. Em 2016, para marcar o 18º aniversário do Mundo de Gelo e Neve de Harbin, 18 picos de gelo foram criados. É aqui que foi montado um palco para a gala do Festival da Primavera da CCTV de 2017. As pessoas aqui têm uma habilidade inata de fazer uso da neve. O gelo se transforma em tijolos e em muros de neve. Dessa forma, eles criaram um reino de inverno digno de um conto de fadas. A neve pode proporcionar oportunidades inesperadas e agradáveis surpresas. Voe ao extremo sul de Heilongjiang para a Cidade da Neve da China. Certo. A queda de neve anual aqui é mais intensa do que em qualquer outro lugar do país, e a neve pode permanecer no solo por mais de 200 dias do ano. Na Cidade da Neve, empilhadeiras são vitais à sobrevivência. Nevasca noturna pode bloquear portas da frente, surpreendendo quem acorda. Aqui, empilhadeiras provam seu valor. Os turistas ficam fascinados pelos cervos. Os cães também atuam como condutores. As renas também são celebridades locais, cuja aparição atrai bastante interesse. Trapalhadores da estação florestal de Shuangfeng viviam aqui. Hoje, é ponto turístico popular. Antigos alojamentos de trabalhadores viraram pousadas familiares. Ex-lenhadores tornaram-se estalajadeiros. Não importa o quão frio esteja o tempo, nunca falta alegria. Esporte aqui. Disputas acirradas no gelo. Essas competições incluem até mesmo algo mais comum na água, a corrida de barco-dragão. Outra surpresa é como os pneus e tratores funcionam juntos. Parece que as pessoas ficam mais próximas do lago congelado. Hovercrafts são favoritos aqui. Quando o gelo e a neve derreterem no fim do inverno, esses veículos serão convertidos em lanchas. Com a chegada da primavera, as plantas e os animais despertarão e crescerão vigorosamente enquanto o sol permanecer brilhante. Em seguida, veremos a natureza como era na antiguidade remota e desvendaremos o segredo do lago Jingpo. Visitaremos uma enorme família de vulcões no fim da Terra.
No mundo pré-histórico, imaginaremos como os dinossauros realmente eram. Jinpor é o maior lago de barreira montanhosa da China, criado por erupções vulcânicas. O espetacular fluxo de água que vemos aqui é imune às discretas mudanças das estações. Água e falésias congelam-se, unidas para formar um país das maravilhas gelado. O Poço do Dragão Negro, abaixo da falésia, tem 60 metros. Este homem, de 60 anos, mergulha na água todos os dias da mesma forma, há 30 anos. Mesmo desafiador, não há muito a temer, pois a água no fundo é surpreendentemente quente. No inverno, a temperatura média aqui é de 20 graus negativos, mas no fundo do poço ela permanece acima de 10 graus positivos, devido à presença de fontes termais. As fontes termais resultam da atividade vulcânica. Heilongjiang é uma das regiões vulcanicamente mais ativas da China. Por 50 quilômetros ao norte, encontra-se uma área conhecida como Museu Natural dos Vulcões. Este é um dos vulcões mais jovens da China, tendo-se passado meros 200 anos desde sua última erupção. Um general da dinastia Qing, encarregado de guardar a fronteira, testemunhou aquela erupção e enviou um relatório ao imperador Kangxi. Lava jorrou em todas as direções. Parte dela resfriou, solidificou-se e tornou-se parte da paisagem. Mas uma grande parte foi bloqueada pelo rio Bae e, como resultado, formaram-se 5 lagos interconectados. Os lagos foram nomeados Wudalianshi, os 5 lagos conectados. No total, 14 vulcões cercam os lagos de Wudalianshui. Na cratera do Monte Yaoshuan, um templo foi construído. O rugido da natureza foi substituído pelo canto dos sutras. O Monte Joulakyu do Sul é o símbolo do lago Wudaliansha. Além de ser a mais antiga das 14 montanhas daqui, em seu topo há um lago natural. Ao longo de 1 milhão de anos, uma espessa camada de solo úmico formou-se ao redor da cratera, onde as plantas floresceram, impedindo que a água da chuva escapasse. E assim, um lago se formou gradualmente. As pessoas são sempre fascinadas por dinossauros, e neste cemitério de dinossauros
Centenas de fósseis aguardam a descoberta. Há 65 milhões de anos, a temperatura aqui era 10 graus mais alta do que agora e o clima essencialmente subtropical. Geralmente pensamos que a pele de um dinossauro devia ser como a de um elefante ou rinoceronte. Mas será que era? Em 2010, fósseis de dinossauros foram descobertos contendo um pigmento semelhante ao encontrado na plumagem das aves. Os especialistas concluíram que alguns dinossauros podem ter tido penas coloridas, semelhantes às de uma ave. Talvez um dia estas estátuas de dinossauros sejam alteradas para incorporar plumagem colorida. Depois, voaremos a uma floresta. Sobrevoaremos as montanhas Khingan e ouviremos histórias de renascimento da vegetação. Em um dia de outono, encontraremos as florestas coloridas das pequenas montanhas Khingan. Também encontraremos animais florestais para brincar de perseguição com o rei da floresta. Somente sobrevoando as grandes montanhas Khingan é possível ter uma real dimensão de quão vasta é esta cordilheira. Esta floresta de 73 mil quilômetros quadrados cobre 1/6 da província de Heilongjiang. A floresta foi devastada por exploração madeireira e incêndios. No entanto, replantio desde a fundação da Nova China em 1949 a restaurou amplamente. Em 1987, um incêndio devastador varreu as montanhas Grande Khingan. Que cidade sortuda por preservar parte da floresta! 1/10 da floresta das montanhas Grande Khingan foi destruído naquele incêndio e 50 mil pessoas dedicaram 28 dias para controlá-lo. O memorial erguido para nunca esquecer o incêndio. Seguindo para sudeste, chegamos às montanhas Menor Khingan, lar do pinheiro coreano. Eles escondem pinhões para o futuro, mas muitas vezes esquecem seus esconderijos. Na primavera, os pinhões perdidos começam a brotar da terra, expandindo a floresta. As montanhas Menor Khingan abrigam uma variedade de árvores, e no outono, a paisagem se veste de cores quentes. Recursos da floresta foram explorados no passado. Antigamente, trens atravessavam as montanhas Menor Khingan, transportando toras e carvão. Contudo, hoje em dia, a ferrovia se tornou o local ideal para os visitantes apreciarem a deslumbrante paisagem florestal, visto que, nesta era ecologicamente consciente, as pessoas estão mais interessadas na beleza que a natureza tem a oferecer. Do alto, é difícil avistar a vida selvagem que vive entre as árvores. No centro de reprodução artificial,
Você os observa de perto. Nas encostas do sul das montanhas Menorquingen vive um rebanho de cervo-sica. Manchas corporais são resquícios de proteção evoluída em longo período. No verão, elas parecem manchas de sol na folhagem. Enquanto os cervos permanecem imóveis, é praticamente impossível vê-los. O destino das florestas tem um impacto direto na vida selvagem nativa. O parque abriga 500 tigres siberianos, descendentes de apenas 8 espécimes puros. Viveram na reserva desde o nascimento. Até recentemente, os tigres siberianos estavam à beira da extinção na China. Protegê-los, bases reprodutivas criadas. Tigres siberianos são treinados em bases de reprodução para sobreviver na natureza. Claramente, os tigres estão recuperando a ferocidade que os tornou reis da floresta. Para os tigres, a aeronave é uma intrusa em seu território. Mas para capturá-la, eles precisarão correr um pouco mais rápido. O futuro é promissor para os tigres. Com a ecologia florestal sendo restaurada, eles logo vagarão selvagens e livres pelas florestas novamente. O solo negro e fértil desta vasta planície deu origem a maravilhas agrícolas. Os lagos daqui são, ao mesmo tempo, movimentados e tranquilos. Voando a oeste, vamos nos juntar a um grupo de pescadores de inverno e conhecer algumas gruas coroadas vermelhas. E exploraremos uma cidade produtora de petróleo que preservou suas zonas úmidas. Sanjiankou significa a interseção de 3 rios. Na verdade, apenas 2 rios se encontram aqui, o Heilongjiang e o Songhua. O rio de 2 tons, formado pela confluência, é considerado o terceiro. É o humus no rio Heilongjiang, que lhe confere sua tonalidade verde escura, enquanto a cor amarela do Songhua é causada por lama e areia. Diferentes densidades dos sedimentos nos 2 rios retardam a mistura completa das cores. A leste encontra-se uma planície, a maior da província. Esta planície foi criada pelas inundações dos rios Heilongjiang, Songhua e Uzuli. Tradicionalmente, a área era Beidawang, ou a Grande Região Selvagem do Norte. Nos anos 50, dezenas de milhares de pessoas fizeram campanha para recuperar terras aqui.
Como resultado, Beidawang foi transformada em Beidatang, o grande celeiro do norte. Um ditado local afirma: o solo negro é tão rico que o óleo aflora, e se você fincar pauzinhos na terra, eles criarão raízes. A produção anual de grãos de Beidatang ultrapassa 30 milhões de toneladas, o suficiente para alimentar 100 milhões de pessoas durante um ano inteiro. Antigamente, a recuperação de terras era por sobrevivência. Hoje, para proteger o ecossistema, o cultivo em Beidatang cessou e a área úmida perdida está lentamente retornando ao seu estado original. Ao norte da planície de Sanjiang, encontra-se o maior lago de água doce de Heilongjiang. Um dique natural o divide em dois corpos d'água bem distintos, os lagos Cankar Grande e Cankar Pequeno. Ventos do Pacífico agitam as ondas do lago Cankar Grande, deixando-o tão turbulento quanto o mar. No entanto, no lago Cankar Pequeno, a vegetação funciona como uma barreira natural contra o vento, apresentando sempre uma cena de paz e calma. À medida que continuamos para o oeste, a temperatura cai e a água antes corrente congela. Localizar cardumes de peixes testa a real habilidade do pescador. Na pesca de inverno, buracos são cortados no gelo para determinar o melhor lugar para lançar a rede, sendo às 6 horas da manhã o horário ideal para essa tarefa. A rede de pesca de 1.500 metros de comprimento afunda lentamente até o fundo do lago e, após esperar 5 ou 6 horas, é hora de puxá-la. Os peixes surgem. O primeiro peixe é sorte, por isso costuma ter bom preço. Hoje a sorte parece estar do lado dos pescadores, pois eles pegaram tantos peixes que precisam continuar puxando sem parar. O lago, normalmente tranquilo, transforma-se em um alegre local de colheita. Kifkeaskin, construída sobre campo de petróleo. Mais de 50 mil plataformas de perfuração ocupam 6 mil quilômetros quadrados. Aqui, o trabalho árduo rendeu ricas recompensas. A descoberta do campo de petróleo de Dakin, meio século atrás, encerrou a história da China de escassez de petróleo. Daqin é sinônimo de petróleo, mas a cidade tem muito mais a oferecer. 60% de Dakin é coberta por zonas úmidas e a cidade é, na verdade, conhecida como a cidade dos 100 lagos.
Nosso voo nos leva sobre uma extensão de zona úmida após a outra. Essas zonas úmidas correspondem a 1/10 da área total da província de Heilongjiang. A zona úmida de Jialong é o lar do grou coroado vermelho, e das apenas 2.400 dessas aves selvagens existentes no mundo, 300 são encontradas aqui em Jialong. Um adulto pode ter uma envergadura de mais de 2 metros, mas pesa apenas 10 kg. Por ser tão leve, consegue atingir altitudes extremas, chegando a 5.400 metros. A zona úmida exibe o milagre da vida. Heilongjiang tem 1/5 das zonas úmidas totais da China. A vegetação natural aqui desafia a impressão tradicional da província. No resto do voo, seguiremos o Heilongjiang até a fronteira. Voaremos a uma cidade fronteiriça com a Rússia do outro lado do rio. De lá, desceremos o rio para uma maratona no gelo. O rio Heilongjiang, com 4.370 quilômetros, é internacional e atravessa China, Rússia e Mongólia. O rio possui mais de 200 afluentes. Esses rios menores carregam para ele o solo preto fértil que cria sua cor única. No rio congelado, uma disputa de velocidade e potência está em andamento. As equipes são da China e da Rússia. A competição acontece no rio Heilongjiang, que faz parte da fronteira entre a China e a Rússia. O evento de hoje une pessoas de 2 países. Ei, anfitriã do torneio, é importante porto comercial fronteiriço. A comunidade ribeirinha local pratica comércio transfronteiriço há mais de 100 anos. Ei desfruta de uma relação especial com a Rússia. Do outro lado do rio, encontra-se a terceira maior cidade do extremo oriente russo, Blagoveshchensk. Separadas por menos de 1.000 metros, essas duas cidades são chamadas de cidades gêmeas sino-russa. Em Heilongjiang, rio abaixo, encontramos maratonistas. A superfície congelada virou uma pista de corrida. Quando a primavera retornar, o gelo e a neve derreterão, e a pista se transformará novamente em água corrente fluindo para o mar. Na etapa final, viajaremos entre passado e presente. Visitaremos o antigo depósito de locomotivas, voaremos pela ferrovia até o coração desta vasta terra,
para explorar suas glórias passadas e seus sonhos futuros. A cidade cenográfica próxima foi feita para a gravação televisiva desta história. Parece que a história está sendo reencenada, com a clássica narrativa do Monte Well sendo contada novamente. Ao pé do Monte Well, ergue-se uma cidade centenária. A cidade teve origem com 200 edifícios em estilo russo. As obras da Ferrovia Oriental Chinesa foram realizadas no século XIX, construídas por russos que estabeleceram Andauésy como a sede do projeto. Este é o edifício onde as locomotivas eram guardadas. Há 20 anos, com o fim da era do vapor, o depósito de locomotivas caiu em desuso. A cidade, no entanto, mantém suas conexões com o mundo exterior, e Andauésy permanece um elo fundamental entre a cidade de Mudanjiang e a capital provincial, Harbin. O Songhua é o maior afluente do Heilongjiang, e às suas margens ergue-se a cidade de Harbin. Os 3 arcos brancos da Ponte Songhua-Jiang são uma visão impressionante. A enorme estrutura inaugurada em 2014 tornou a ponte centenária, a menos de 100 metros, obsoleta. A ponte russa de Harbin, de 1901, é quase tão antiga quanto a cidade. Por mais de 100 anos, a ponte foi um elo fundamental na Ferrovia Oriental Chinesa e Harbin tornou-se a principal parada da rota graças à sua proeminência geográfica. Este é o início da Maratona de Harbin. Mais de 30 mil corredores percorrerão a distância da cidade antiga, atravessando o rio Songhua até a cidade nova. Então, que anos atrás, a Ferrovia Oriental Chinesa conectava Harbin ao mundo exterior, não só trazendo mercadorias, mas também migrantes, fazendo com que, em seu auge, Harbin tivesse 19 consulados. Na década de 30, a cidade era aclamada como a Moscou do Extremo Oriente.
há um século, este era um cais no rio Songhua. Navios de carga atracavam perto da torre memorial de controle de enchentes atual. Cargas de navios, em carroças puxadas por cavalos, usavam o caminho com ervas daninhas que virou a rua Zhongyang. Com o tempo, os estrangeiros que afluíam a Harbin compraram terras ao longo da rua, transformando-a em um exótico distrito comercial. Com a chegada de mais migrantes, igrejas começaram a surgir em Harbin. Um novo estilo de vida surge, e a cidade se torna sinônimo de cultura russa. O apreço russo pela cerveja deu origem à primeira cervejaria da China. Habitantes de Harbin, que não bebiam cerveja, em breve consumiam mais de 100 garrafas anualmente por pessoa. A peculiar mistura de culturas orientais e ocidentais é particularmente evidente na área conhecida como Lao Dawai. O influxo de estrangeiros impulsionou negócios, e comerciantes chineses copiaram o estilo ocidental nas fachadas. Contudo, a parte traseira manteve-se predominantemente no estilo chinês. Por mais de 100 anos, o fértil solo negro de Heilongjiang tem nutrido oportunidades. Ainda hoje, as pessoas acreditam no grande potencial desta terra. Como um ponto-chave no corredor econômico do Nordeste Asiático, Harbin é hoje uma cidade vibrante com aspirações de construir um futuro melhor para si e de impulsionar a busca da China por uma cooperação vantajosa com outras nações.